Fala pessoal, tudo bom? Deixa eu olhar aqui para a câmera. Fala pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho de Deus para vocês. Eu tô com o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do parágrafo 18. Que deve estar ao contrário aí para vocês, né? Eu vou ler rapidinho para a gente falar um pouco da palavra de Deus. Começa assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Aí a gente pula para o 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas sois vós dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nada vem da gente, nada é meu, eu não faço nada. Deus colocou em mim uma palavra, um ministério que eu pedi. Eu confesso que eu pedi, porque eu sempre falei, eu quero pregar para os que não conhecem Deus. E eu vou te falar, é pesado. Você é julgado, você é chamado de louco, assim como Deus está falando nessa palavra. A palavra de Deus é loucura. Quanto mais perto de Deus eu estou, quanto mais eu me santifico, quanto mais... Para quem não acredita nele, isso é loucura. Mas o próprio Deus me revela isso. Ele já disse isso para mim aqui, que seria assim. Isso me conforta. Então, pregar a Deus, falar de Deus, lembrando que a sabedoria em Deus é muito maior do que qualquer sabedoria humana. Então, é uma maneira diferente de falar. E crer em Deus é muito mais de estudo. Você precisa estudar Deus, crer. Primeiro é crer, depois vem a revelação. Eu estava falando com um ateu, né, e muitas vezes com amor, com muito amor. E é engraçado como às vezes é difícil falar de amor para as pessoas, porque você não sabe o que aconteceu na vida dela. Muitas vezes ela sofreu, muitas vezes ela não sentiu o amor. Quanto mais um amor de Deus, uma coisa, né, espiritual. Deus é espírito. E às vezes a pessoa não teve nenhum amor humano, né? Olha que loucura. E você falar de amor para ela mesmo que ofendê-la às vezes. E isso eu percebi isso, porque ela limita o amor, né? E o amor é o contrário, ele é ilimitado. Por que eu não posso amar alguém que eu nunca vi? Quer dizer que eu só amo as pessoas que falam comigo, sabe? Como foi me questionado. Poxa, você nunca me viu? Como é que você me ama? Você vê que a pessoa limitou o amor, né? Você vê que ela... Mas é isso que eu digo, eu não conheço ela. Eu não estou na vida dela, eu não sei o que ela sofreu. Eu não sei o tipo de amor que ela conheceu ou nunca conheceu. E Deus entende isso.
Por isso que é difícil pregar para quem não acredita em Deus. É muito complicado você falar de amor. Por isso eu peço a Deus sabedoria. Então, o que eu posso falar para você que é ateu ou agnóstico ou não conhece Deus? Abra o seu coração. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu estou aberto, porque se isso que eu vivo, se eu falar deste livro, eu acredito hoje nesse livro 100%, na Bíblia Sagrada, 100%. Se alguém me convencer com ideias no mundo né, intelectual, com palavras, me mostrar, me disser e debater, e porventura esse livro aqui, ou a sabedoria desse livro não conseguir te responder, e ele me convencer que eu vivo uma ilusão, eu quero abrir meus olhos. Eu não gostaria de viver uma ilusão, e nem quero. Por isso que eu prego, porque eu sei que é verdade. Mas eu estou aberto a você conversar comigo para tentar me mostrar se é verdade ou não. Mas eu preciso que você também esteja aberto. Eu não estou falando para você acreditar só por acreditar. Eu estou falando para você abrir o coração. Porque Deus, ele só vai entrar em você, ou ele só vai se revelar a você, se você abrir o coração. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Mas se você, imagina comigo, se eu estivesse vivendo uma ilusão, eu gostaria de abrir meus olhos. Eu imagino você também. Você gostaria de viver uma ilusão? Ou gostaria, poxa, eu não acredito em Deus, mas se esse Deus existe, eu posso conhecê-lo? Será que esse Deus que esse Charles prega existe? Eu vou te dar a única saída, para você que é magoado com Deus e tudo. Abra o coração primeiro, mesmo não acreditando. Peça a revelação. Fala, esse Deus do Charles aí, se você existe, eu não acredito em você. Porque nesse sentido, quando você abre o coração, quando você realmente abrir o coração, Deus pode usar sinais para se revelar a você. E para cada pessoa é único, porque a procura é pessoal. Para mim foi de um jeito. Porque talvez o que ele fez para mim não servisse para outra pessoa. E aquilo ali não faria a pessoa acreditar nele. Então ele vai fazer de maneira pessoal. Por isso que a procura é individual. Por isso que eu digo, abra o coração. Primeiro abra seu coração. Muitas vezes as pessoas estão magoadas com Deus, ou chamar Deus de pai, porque tem muita mágoa. Às vezes a pessoa não teve pai, ou o pai abusava de você, ou o seu pai te batia, ou você nunca viu esse pai. E como é que você vai chamar um Deus que você nunca viu, que não está com você, que teoricamente nunca fez nada para você, você vai chamar de pai e vai acreditar nele? Eu entendo, é difícil, é muito difícil. Mas saiba que ele está aí, ele está aí. Eu só peço que você abra o seu coração, assim como eu abri o meu. Abra o seu coração, não estou pedindo para acreditar em mim, nem vou colocar a goela abaixo de você a palavra de Deus. Mas eu sou um agente de Deus. Nem todo mundo precisa ser como eu. Mas eu preciso expor a palavra dele. A minha missão é expor a palavra dele e tentar mostrar com argumentos que ele existe. Assim como eu espero que você com argumentos prove que ele não existe. Por isso, vou fazer um paralelo com vocês. Pensando nos judeus que não aceitaram o Messias, que não acreditam que Jesus foi o Messias. O que acontece? Para o cristão, para aquele que foi revelado e que renasceu no Espírito e que foi batizado no Espírito Santo, ele nunca, jamais, ele não vai acreditar em Jesus. Não tem como. O judeu nunca vai entender isso. Eles não vão entender isso. Mas isso é espiritual. Não tem como negar. Você foi batizado no Espírito Santo, sabe, sentiu o Espírito Santo, sabe como ele funciona, como ele trabalha, como ele age. Como é que você vai negar Jesus se um dos presentes dele era o Espírito Santo? E isso já estava no Velho Testamento. Já foi derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne. Então, muito difícil um cristão que foi batizado, que realmente se santificou, que é batizado não só nas águas, no Espírito Santo, mudar de fé. Não tem como. Não tem como. Só se ele ficar louco. Ficou louco aí, mas não tem como, é impossível. Então isso o judeu nunca vai entender, porque eles não tiveram isso. Entendeu? Eles negaram, uma parte deles, não todos, não estou falando de todos os judeus, mas uma parte deles que não acredita no Messias Jesus Cristo, que é o Messias, foi e sempre será, eles não vão entender isso.
Ah, mas tem cristão, tem crentes evangélicos ou católicos que se converteram ao judaísmo e tudo. Ok, mas dificilmente foi uma pessoa que teve o batismo com o Espírito Santo, que segue as leis da Bíblia, que realmente se santificou, que não tem pecado, muito difícil. Não tem como, não existe isso. E isso nenhum judeu vai aceitar. E aquelas, aí voltando, mas e quem não acredita? Imagina, né? Você que é ateu, como é que você vai acreditar em Deus, né? Mais difícil ainda. Mas eu confesso que a minha missão é trazer almas para Deus, para Jesus. E não por um motivo muito simples. Primeiro porque eu amo as almas. Eu aprendi a amar as almas com Deus. Deus me deu esse amor dentro de mim. É minha missão. Nem todo mundo precisa fazer isso. Você só precisa aceitar Deus. Mas essa missão foi dada a mim. E a gente ir sabendo a pior coisa que tem, e que eu tenho mais fervor, é que o inimigo, ele não desiste. Ele não para. Ele é 24 horas querendo te tirar da palavra de Deus. Te tirar da palavra de Deus. Ele simplesmente, ele faz você não querer, você gostar, você ter raiva, ele faz você não consegue pegar um livro desse aqui, você lê, dá até dor de cabeça, que eu já fui assim também. Eu encontrei Deus porque eu fui questionador como você. Mas talvez tenhamos uma diferença. Eu sempre estive de coração aberto. Meu coração sempre esteve de coração aberto para aprender aquilo que a Bíblia me ensina. E Deus sabe disso. Agora, mesmo você não acreditando, abra o coração. Isso não é espiritual. Deus não precisa abrir seu coração, porque o seu coração é você que é dono. Abrir o coração é abrir a mente, é abrir os ouvidos, é abrir a alma para escutar, tirar as ideias e debater. Apague o que você passou um pouco. O Deus que você conheceu, às vezes, foi conturbado, foi errado, ou não teve a revelação que deveria. Porque, às vezes, não era o momento, não era agora. Mas Deus está se revelando a você agora, hoje, com esse vídeo que eu estou fazendo e com outros vídeos de outros agentes de Deus. Então, procure a palavra. Saiba, assim como eu, se estiver vivendo uma ilusão, eu quero acordar. E assim como você, eu espero que você queira também. Porque se ele existir e você não... Imagine só, se ele existe e você não aceita, ou não reconhece, ou não acredita. Mas ele existe, entendeu? Mas tudo bem, você acha 100% que ele não existe. Ok, não tem problema. Então, convença-me de que ele não existe. Não tem problema. O que eu confesso que... Como você vai fazer isso, né? Não tem como. Quais são as regras que você segue? Quais são as leis que você segue? Como que você vai questionar uma coisa? Como que você vai dizer que as coisas são erradas? Ah, você acha errado certas atitudes que as pessoas fazem, julgando pelo quê? Porque a sociedade decidiu, então se a sociedade decidir que pode, você vai deixar também? Ou o seu coração fala que é errado? Aí que tá, né? Se a sociedade decidir que estuprar é permitido, você vai achar legal? Você vai... Da onde que você tira as suas regras de lei? Entendeu? Foi Deus que criou. Deus criou essas regras. Porque senão não faz sentido nem você... Se você é uma pessoa que não acredita em Deus, é um ateu, e você é questionador, e você viu um ato ruim, que o seu coração falou que é ruim, né? Um estupro, um roubo, um assalto, um assassinato, um homicídio, um latrocínio... Da onde que você... Por que você acha que aquilo foi errado? Só porque a sociedade diz que é errado? Você é ateu, você não acredita em nada. Você tem que achar normal, foi um acaso. Como uma pessoa que nasceu morta, anencéfala. É um acaso, foi um acaso. Essa é a mentalidade. E você não pode achar nem ruim. Você simplesmente tem que aceitar. Porque não tem motivo. Você não tem motivo para dizer que isso está errado ou está certo. Da onde que você tirou isso? Ah, eu tirei da sociedade. Porque a sociedade... Então, quando lá... Hitler lá, então, para a sociedade dele, estava certo. Para aqueles que acreditavam nele, ele estava certo. Ele poderia matar todos. Porque se tem um ateu que estava lá com ele, do lado dele, atuando, acreditando em Hitler, por exemplo, então ele poderia matar todo mundo? Ele estava certo? Aí que tá, né? Deus não é assim. Então, você tem que ver de onde está vendo as suas bases sociais, civis. De onde você está tirando?
Só porque a sociedade que você vive no Brasil decidiu, como outra sociedade decidiu a pena de morte, por exemplo. Beleza, decidiu, você acha, é certo. Então você vai com a sociedade. Se a sociedade achar certo, você vai botar isso no coração. Se a sociedade achar... Quer dizer, então as leis, né, civis daquela sociedade. Não é, né? Eu sigo as leis da Bíblia. Eu prego a minha Bíblia. Eu prego isso aqui, ó. Enquanto a sociedade seguir isso aqui, ok. Quando tá fora daqui, eu sigo aqui. Talvez você não entenda tudo que está aqui, porque você precisa estudar aqui. Mas vamos com calma, creia primeiro. Peça para ter revelação. Deus me revelou. Ele se revelou a mim. Eu sei espiritualmente que ele existe. Agora, você não sabe, você é ateu. Mas e se ele existir, né? Aí você tá falando, e se ele não existir, Charles? Né? Satanás está aí falando às vezes. E se ele não existir, Charles? Você viveu uma ilusão. Ok. Se eu vivi uma ilusão, eu vivi pelo menos pregando a palavra de Deus e sendo uma pessoa boa. Mas eu quero saber se eu estou vivendo uma ilusão. Me prove que eu vivo uma ilusão. As pessoas questionam Deus, muitas vezes, não é por falta, achar que Deus é injusto e tal. É falta de conhecimento, falta de leitura, falta de entender, estudar as pessoas. É muito fácil falar que ele não é justo sem entender a palavra dele. Ah, ele é injusto, ele matou no Velho Testamento e tudo. Mas você tem que ler para entender, você tem que ler. Você tem que ler o plano dele. Ele está há anos tentando salvar a gente. Tem muito tempo. O plano dele é perfeito. Perfeito. E você, neste momento, hoje, tem a possibilidade de se livrar. Aceitando Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a decisão é sua. Eu estou aqui para te alimentar com palavras de Deus, mas não impondo, não, você tem que acreditar. Não é isso. Eu já fiz vídeos nervosos aqui, como eu falei, fiz aquele vídeo Acordem. Porque sabe o que acontece? Quando você vê o agente do inferno matando seus amigos e as pessoas morrendo, muitas vezes por falta de crença, você fica triste, né? Você fica chateado. E quanto mais você, ainda mais sabendo quem fez aquilo, porque eu sei quem fez. É difícil perder um amigo, um parente. Perder filhos, eu já vi com pessoas, mais de 2, 3, próximo de mim, perder filho novo. Toda morte prematura tem um sentido, toda morte prematura tem uma explicação bíblica. Toda morte prematura tem um agente por trás dela. Não é promessa de Deus você morrer novo. Não é promessa de Deus isso. Isso não é bíblico. Tá bom? Tem uma explicação para isso. Tem leis para isso. Ele criou leis que você precisa seguir. Ele criou uma forma de você ser salvo. Você é livre. Ele não pediu para você. Ele só pediu que você acredite nele, porque ele te criou. Você é dele. Ele te criou, ele te deu a vida. O ar que você respira foi ele que criou. Tudo foi ele que criou. Você não veio do acaso, como muitos acham que a gente foi criado do acaso. Por acaso, sei lá, uma explosão, 2 células ali ficaram com raiva. Não existe isso. E nem veio da evolução. Ah, foi o acaso, ele veio evoluindo e até hoje está evoluindo. Infelizmente é uma mentira muito grande que contaram para vocês. E se eu vivo essa mentira, se isso aqui for mentira, eu quero acordar. Mas não tem como. Isso é verdade. A palavra de Deus é verdade. E ela é viva. E ela todo dia se renova. Leia a Bíblia, você pode ler a vida inteira. Todo dia ela vai se revelar a você. Agora abra o coração. Eu estou pedindo para você abrir. Só isso. Abra os ouvidos. Tira um pouco essa autodefesa. Tem uma defesa muito grande. Quem já não aceitou Deus ou ficou com raiva porque acha que ele deveria ter intervido. Por que ele não fez isso e tal? Falta conhecimento. Então tira essa raiva primeiro. Calma. E vamos escutar a palavra dele. Vamos estudar. Deixa Deus te doutrinar. Deixa ele entrar em você com calma. Deixa a palavra dele te mostrar se ele está certo ou errado, com bons argumentos, não impondo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você. Se você não acredita em Deus, fiquem em paz, fica com amor, abre o coração, por mais que muitas vezes você não sentiu o amor ainda, tá bom?
Espero passar um pouquinho desse amor para você e pelo menos permaneça em paz. Não deixa ninguém tirar essa palavra. Siga você, deixa dentro de você essa chama para você vir a procurar a palavra de Deus. Com calma, mesmo que seja na dúvida. Não tem problema você duvidar ou não acreditar. A grande sacada e a grande chave é você vir entender e procurar com o coração aberto. Porque se você já se fechou, se você já se concluiu, já era, não tem como mais, tá bom? Estou aqui para te ajudar. Até a próxima e até mais. Tchau!